Olá, o Portal Noá começa hoje uma série de entrevistas especiais com políticos, com empresários e autoridades do Rio Grande do Norte. Começamos com a entrevista do deputado estadual Fernando Mineiro. Bem-vindo, deputado. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês, sabendo que vou começar essa série de entrevistas. Prazer, estou à disposição. O deputado será entrevistado pelos jornalistas Alex Medeiros, Ricardo Rosado, Rubens Lemos Filho, Aloysio Lacerda e Dinarte Assunção, todos do Portal Noá. Vamos lá, vamos começar as entrevistas. Quem pergunta primeiro para o deputado? Posso começar? Se habilita. Deputado, 2014, qual a sua perspectiva do PT em 2014? O PT vai com candidato próprio, o PT vai buscar aliança com o PMDB, o PT está tendo dificuldade com o PMDB. O que é que se espera do PT em 2014? Primeiro, espera crescimento do PT em 2014, é a aposta que eu tenho feito nesse processo. E o PT do Rio Grande do Norte vai reproduzir a Aliança Nacional. Essa é a que está hoje decidido, tanto pela direção nacional do PT, pelos entendimentos e pelas informações que nós temos aqui no Estado. Ou seja, o PT do Rio Grande do Norte seguirá as determinações, as decisões tomadas nacionalmente. Até porque é bom, para explicar essa questão aqui para vocês, a chapa majoritária do PT em todo o Brasil, nos estados, será decidida nacionalmente. Né? A decisão das eleições para governo e para Senado nos estados será feito combinado com a decisão nacional. E até então, o que está se tocando, o que nós temos informação inclusive da última reunião do PT com o PMDB, é a aliança com o PMDB. A despeito de não ter tido nenhuma reunião, nenhuma discussão a nível das sessões nem do PT nem do PMDB aqui no estado. Mas nacionalmente o PMDB expressou que quer lançar a candidatura, que irá lançar a candidatura ao governo, ao Lula, à presidenta Dilma, ao Rui Falcão e ao Luiz Mercadante, que estiveram na reunião com a comissão do PMDB no sábado, e a comissão do PT expressou que nós reivindicamos a candidatura a Senado. Então é isso que está pactuado, que está acertado nacionalmente. Falta bater, digamos assim, o centro, como se diz, e tomar as decisões localmente e tal. Então, nesse sentido, não terá nenhuma mudança a se manter essa aliança nacional. Mas localmente, o que é que tem adiantado? Tem alguma coisa em andamento? Não teve nenhuma reunião entre PT e PMDB localmente, né? Entre as instituições, as sessões locais, as direções locais. O que está sendo tratado é nacionalmente. Teve a reunião no sábado, né, com a comissão do PT e a comissão do PMDB. Foi feito um balanço de todos os estados. Depois, na segunda-feira, teve uma reunião do Lula com os presidentes do PT regional. O Heraldo esteve presente nessa reunião, onde foi passadas as informações. As tratativas estão sendo feitas, né, estão sendo apalavradas. Então, não tem nenhuma novidade em relação a isso, que já está na mídia aí. É esperar para ver o que vai se configurar no ano que vem. Bom, a gente sabe que das intenções, a formalização de aliança lá em junho, leva um tempo muito grande de conversas. Mas como a intenção é repetir, pelo menos tentar repetir a Aliança Nacional, fica claro, por exemplo, que não caberia o DEM, por exemplo, nessa aliança regional, tampouco o PSDB. Na hora que o PT propõe uma candidatura majoritária, defende o espaço da chapa majoritária, isolar, escolher o adversário, definir quem é o inimigo, antes da eleição, não já começa limitando essas intenções e essas tratativas? Não, primeiro, o PT define localmente inimigos, né? Eu prefiro chamar de adversários políticos, né? Até porque não tem essa ideia de inimigos, né? No sentido da política. Nós temos adversários no projeto nacional. Nós temos um projeto nacional, definido nacionalmente, né? Nós vamos trabalhar, essa é a orientação, inclusive, dada pelas nossas lideranças nacionais, para reproduzir no Estado as alianças e de apoio ao governo da presidenta Dilma. Evidentemente, DEM, PSDB e o próprio PSB estão fora dessa política, aliás, que vão ter candidato. Nós respeitamos as candidaturas, não é? Vão ter candidato, então não cabe. Agora, a política do Rio Grande do Norte me parece ter um fogo de monturo, né? Se dá como certo que existe uma movimentação para fazer uma grande aliança que envolva PMDB, envolva DEM, envolva PSB, envolva PT, envolva todo mundo. Mas é engraçado, deixa eu atrapalhar. Não atrapalha. Neste caso, não cabe a ex-governadora Vilma na aliança. Não, porque a Vilma tem uma candidatura, que é a candidatura do Eduardo Campos. Nem a nós
tem interesse em reforçar a candidatura do Eduardo Campos, e evidentemente nem o Eduardo Campos tem interesse em reforçar a candidatura da Dilma. Ou a candidatura do Eduardo Campos não é para valer. Então, essa é a orientação. Então, esse quadro aí está definido pelas disputas nacionais. Então, nós temos um campo definido que será repactuado aqui, refletirá a política nacional. Então, aqueles que não estão com a presidenta Dilma estão fora do arco de aliança, é isso que nós temos sido informados, e sido orientados pela Nacional. Mas, como eu disse, as candidaturas de governo e Senado serão definidas numa mesa nacional entre os partidos aliados. E, pelo que estamos sabendo, fomos informados, estão fora desse processo quem não está apoiando a candidatura da presidenta Dilma. Mas até agora o PT conversou com quem já? Localmente nós fizemos na primeira rodada, naquele primeiro momento, ainda no primeiro semestre, até agosto, fizemos uma série de conversas com quem estava em oposição ao governo Rosalba. Até então, o PMDB não estava em oposição ao governo Rosalba e o PSB não tinha candidatura a presidente. Agora tem uma candidatura a presidente que, pelo que a gente tem acompanhado, será o Eduardo Campos. Eu não sei se o Eduardo Campos Marina. Pois é, isso que eu ia dizer. Não sei se o Eduardo Campos vai abrir para a Marina, mas o que tem dito é a candidatura do Eduardo Campos. Mas como as coisas, como você diz, entre a intenção e o que vai acontecer, o ato tem muito tempo a rolar ainda. Vamos observar. A orientação hoje é essa. Está se reproduzindo no Estado a política nacional, deixando fora aqueles que não estão com o discurso e com a base de apoio nacional. Nós estamos acompanhando. Fugindo um pouco aí dos cenários que estão sendo postos, dessa demarcação mais ou menos de quadro que o senhor fez, definindo quem terá apoio e quem... mais ou menos desenhando os palanques, como é que o senhor... Eu gostaria de perguntar ao senhor uma coisa. O PT, tradicionalmente, ele é um partido disciplinado. E o senhor se caracteriza pela disciplina, pela tática partidária, pelo seu comportamento que é de absoluta lealdade ao regimento, ao partido estatutário, e isso é reconhecido por adversários e correligionários. Mas é sabido que houve agora um episódio que saiu das questões dos muros internos do PT, foi a disputa do diretório estadual, que houve um claro confronto entre o seu grupo e o grupo da deputada federal Fátima Bezerra, que é colocada como candidata a senadora. Eu lhe pergunto o seguinte, objetivamente, o resultado que acontecer, e caso o seu grupo seja preterido pela Nacional na questão do diretório, haverá alguma sequela que possa refletir na eleição, seja no campo político e no campo pessoal? As coisas continuarão a ser as mesmas como sempre foram? Primeiro, só para aproveitar para esclarecer, não existe uma disputa entre meu grupo e o grupo da Fátima. Lógico que... Mas o Heraldo não é essa candidato do outro. Deixa eu olhar o bico, Não, então, assim, lógico que é caracterizado assim. Mas a chapa que apoia o Heraldo não é só o meu grupo. O Heraldo é apoiado também pelo Fernando Lucena, que não é historicamente o meu grupo. O senhor é a referência dele, a liderança de referência. Lógico. Apoiado pelo Hugo Manso, apoiado por outros grupos também internos. Então não é uma questão, mas lógico que digo assim, de dar manchete, de animar o noticiário de liderança maior. Eu sei, eu entendo e acho isso mais do que normal. Isso é a primeira coisa. A segunda, a nossa chapa agiu dentro das regras e eu tenho absoluta certeza que será referendado aquilo que agiu dentro das regras. E a outra chapa não? Não, isso aí já foi até dito, mas eu vou comentar isso, já falei isso e quero aproveitar para dizer aqui, vou comentar isso depois que tiver a decisão nacional, que vai ser segunda-feira. Nós estamos absolutamente tranquilos. E terceiro, e nada influi isso aí na minha relação com a política, ou politicamente com a Fátima, ou a posição que devo assumir em termos de decisão política, e nada, entendeu? Porque uma coisa é a disputa interna nossa. Por mais desagradável, por mais desgastante que seja, óbvio que tem desgaste, Eu seria hipócrita dizer que não tem desgaste, óbvio que tem desgaste em todos os níveis. Tem desgaste pessoal, tem desgaste político, evidentemente, mas da minha parte, isso aí em nada, Aliás, eu já passei por vários episódios no PT. Em 2008, por exemplo, eu tinha uma candidatura, tinha colocado meu nome como candidato. Você acha que foi um erro o acordo? A prefeito naquela época, e a Fátima fez uma articulação e conseguiu a maioria de aliança com os partidos. Eu retirei o meu nome e coordenei a campanha dela. Então, eu não faço política por questão pessoal.
Se fosse uma questão pessoal, não tinha apoiado Vilma, por exemplo, né? Porque eu fiz disputas com Vilma. Então, eu fico até brincando, se nós temos a capacidade de ter divergência com Vilma e aliar com ela, se Fátima teve a capacidade de ter divergência com Garibaldi e se aliar com ele, né, não é possível que ela não tenha a capacidade disso aí não influir em 2013. Da minha parte, não tem nenhuma possibilidade, influência zero sobre isso. Mas voltando, já que o senhor tocou em 2008, o senhor acha que foi um erro o acordo de 2008? Foi um erro sim, foi um erro sim. Tem um amigo que diz assim, o Marcelo diz assim, que fazer foto ao lado da onça fria é fácil, né? A onça está morta, você chega lá e tirar foto ao lado, a onça está fria. Está fazendo uma reflexão. Lógico, mas antes, né, no jogo da disputa ali, pesado, mesmo naquele momento, eu já dizia que era equivocado. Eu achava que naquele momento nós já deveríamos ter apostado em candidatura diferenciada e própria ali. Mas qual é o dilema que eu pessoalmente passei naquele momento? Eu tinha certeza, se eu insistisse em ser candidato do PT, eu seria candidato do PT. Mas eu fiquei... Mas é possível, né? Eu sou o candidato, mas eu vou levar para o resto da vida a seguinte dúvida. Poxa, eu não vou ter apoio de ninguém. Quando o PT consegue apoio, eu atrapalhei o apoio, foi por isso que eu retirei o meu nome em 2008. Mas desde 2008 eu já defendi a ideia de que deveríamos trabalhar para ter candidatura própria. O senhor senhor acha, aproveitando esse gancho, que o seu partido, que faltou o seu partido acreditar um pouquinho mais na sua candidatura em 2012? 2012, você está falando passado? Sim. Não é na minha candidatura, eu acho que faltou acreditar na possibilidade de Natal querer algo novo, né? Porque você sabe que tinha um clima na cidade que era impossível derrotar o Carlos Eduardo. Já estava, quem participou desse processo, era assim, todo mundo dizia, não tem jeito, então, já está dado. Então tinha um clima, tinha uma sensação. Eu dizia, o maior adversário era a descrença que você tinha na administração e o outro achava que podia ter uma coisa. Então, na minha candidatura, podia ter apostado em outra candidatura também dentro do PT. Eu sentia muito claro, eu tinha uma leitura que a cidade, a despeito de todo aquele dado, aquele fato, né, que Carlos Eduardo estava com uma perspectiva já como ganho, né, no primeiro turno, não tinha para ninguém, mas tinha um espaço para fazer política. Aliás, eu acho que tem para 2014, viu? Eu acho que tem, eu acho, inclusive... Mineiro não toparia ser não, essa opção? Eu já topei, agora não topo mais porque não tem apoio, eu não vou repetir, 2012, não sei, candidato, sem ter apoio. No final da... Eu acho que 2014, Rubinho, é mais aberto do que 2012. Por quê? Porque você vê um desgaste profundo da Rosalba, né, com aí, 85%, 90%, e não tem uma candidatura que se firmou. Você tem a candidatura, quem é candidato até agora é só Rob Faria. Não tem mais candidato. Isso aí reflete uma crise, né, das representações políticas, das alternativas políticas no Estado. Então eu acho que tem mais espaço, né? Diferente de 2012. Um vácuo. Um vácuo imenso. Eu acho que tem mais espaço em 2014 que em 2012. Mas eu não sou candidato. Por quê? Porque eu tinha dito o seguinte, tinha duas condições de ser candidato, colocar meu nome como candidato. Primeiro, ter apoio da ampla maioria do PT, que não tem uma boa parte do PT, não apoia a alternativa de candidatura local. Mas não vai para tentar dividido ali O mesmo. grupo de Pois Fátima é quem não apoia. Lógico. E segundo, tem apoio nacional, entendeu? Porque a Nacional tá aí, vai trabalhar pelo apoio do PMDB. Como eu sou soldado, né? Como eu sou disciplinado, você mesmo tá aí, eu vou apoiar o que foi decidido nacional. Agora, isso não vai fazer com que eu deixe de reconhecer ou de pensar que tem um grande espaço para a candidatura alternativa em 2014, diferenciada, né, do trabalho tradicional, dos nomes tradicionais. Tem uma coisa no Estado aqui que eu fico às vezes matutando, né? Assim, o Rio Grande do Norte, que é um estado do Brasil, do Nordeste, que os personagens que polarizam a política são os mesmos do início do processo de redemocratização de 82. Aqui a gente não conseguiu, entendeu? Mudar os personagens, né? Eu disse para outro dia, inclusive do PT. Do PT também, lógico, inclusive do PT. Eu disse outro dia não, conversando com o Vilma uma vez, eu disse para ela, Vilma, a chance de pôr uma cunha e de fazer uma mudança na história do Estado foi talvez com a sua candidatura em 2002 ou em 2004 que ela se afastou do DEM. Mas ela não acreditou na possibilidade de ter uma política nova, né, de criar novos parceiros, e nem lá no PT também. Então não teve diálogo. Ela ganhou, ela desorganizou aquela polarização entre Alves de Maia, mas como ela não colocou nada no lugar, não foi construído, não é ela, pessoal, não foi construído nada no lugar, Alves de Maia se uniram e vieram mais fortes. Porque nós estamos vivendo hoje, em 2013, ou vivemos em 2012, ou 2010, a política não cai do céu, né? Não. Então, 2004 é um marco para mim na história política que nós estamos pagando hoje aqui. 2004, há que se lembrar da eleição de 2004, a Bicarla apareceu. Ricardo é até culpado, já é culpado assim, que ele inventou agora da borboleta, né? Não é assim? Não? A borboleta que inventou, diz a lenda que foi ele que inventou a borboleta.
Eu não sei se ele é Eu não culpado por sabia. isso. É assim, nem disseu do bem amado. É a história da cada borboleta, não foi ele que inventou, não sei. Eu pelo menos tenho como fosse você que inventou a história da borboleta. Mas eu participei do processo. Pô, deu sua contribuição. Então, apareceu o Micarla e sai como vice do Carlos. Ela vem a ser a alternativa de 2008. E aí, é em 2004, no segundo turno, que tem um desenho de aproximação entre Alves e Maia. Que você se lembra que Luiz Almir saiu candidato com apoio dos Maias, dos Alves, né? E Ney Lopes foi em 2004. Ney Lopes No segundo turno eles se juntaram. Ali foi a semente da aproximação deles. Luiz Almir fez um Em show de 2004. Em 2004. Então, 2004. Você não me E ensinou foi a ali que esquecer, surge Micarla. Foi um teste de reaproximação deles. 2006 eles já assumem, e aí é que Rosalba entra no jogo. Rosalba é governadora hoje porque ela foi candidata e ganhou de Fernando Bezerra em 2006. Então a política de 2010 nasce em 2006, a Rosalba, governadora, nasce em 2006, e a Micarla, 2008, nasce em 2004. Então esse debate sobre 2004, eu tentei fazer ele no PT, né? Eu sempre falei, escrevi, polarizei, tanto é que eu coloquei o meu nome à disposição no PT em 2007, para a disputa de 2008, disse, olha, tem um quadro aqui que tem um esgotamento na política local. Qual foi o grande empecilho para o seu nome, assim, que você É atribuiu? uma falta de capacidade minha mesmo. Eu sou incapaz, eu fui incapaz de convencer, né, tanto o PT local como o PT nacional disso. É incapacidade minha mesmo. Então Deputado, no no final do primeiro turno de 2012, 2012. ou os institutos de pesquisa não conseguiram perceber o seu crescimento, ou erraram. Mas na última semana, percebias que você poderia chegar ao segundo turno. E faltou muito pouco. Quantos por cento, eu não lembro? Foi Dele para irmã, muito coisa mínima. mas Chegou a estar na frente até... Você sabe que... eu acho, primeiro eu Mas acho... sua campanha, a sua equipe, não percebeu isso? Não, eu tinha absoluta No certeza. debate já era Não, eu visível. tinha- Mas havia monitoramento Nós fizemos científico de que- nós fizemos uma pesquisa muito a título precário, assim, há 3, 4 semanas antes. Eu até disse para você, se lembra, né? Eu falei para o Ricardo, encontrei, falava, nós temos uma pesquisa, não divulgamos porque não tinha nada registrado, foi um grupo de amigos que fez, que dava o crescimento e nós vamos passar o Hermano. Eu dizia para todo mundo que nós estávamos disputando com o Hermano ali, que a diferença seria muito pouco. Eu sentia, como eu fiz uma campanha muito para fora, né? Eu fiz uma campanha muito na rua. Mas tem uma coisa que é preciso dizer, para mim 2012 é passado, viu? Eu acho que não. Foi aquilo ali, é muito datado. Nós estamos tentando só para entender. compreender Natal. Isso, e diga também se você acha que a divulgação de pesquisas com Hermano na frente, distante, Lógico. prejudicou. Não, eu acho que eu fui garfado assim em duas pontas, né? Porque quem não queria o Carlos, né, induziu o voto útil no Hermano. E quem não queria o Hermano no segundo turno, induziu o voto útil de casa. Eu fico brincando, 2 dias depois, quando eu estava na rua, se eu contasse o senhor dizia para mim, poxa, se eu soubesse, eu tinha votado em você. Se eu contasse, eu saía em primeiro lugar. O senhor acha que os institutos de pesquisa hoje, eles prejudicam, eles atrapalham a visão do eleitor? Não, o Instituto não. Eu acho que a maneira que eles trabalham, né? Porque os institutos de pesquisa são institutos de candidaturas. Eu acho, sabe o que eu penso? Que deveria, se o Instituto está vinculado a uma determinada candidatura, não deveria deveria ser... Proibida a divulgação? Não é proibido, deveria ser informado, né? Esse instituto está divulgando, mas ele trabalha para a candidatura tal. Eu sou contra proibir, né? Ele trabalha para a candidatura deixar claro, ele está a serviço da coligação. E aqui, por exemplo, nós sabemos que os institutos trabalham. Mas aí a culpa não é do Instituto. Não é do A culpa é do órgão de comunicação que aceita divulgar sem o dizer. problema não tem nem culpa. órgão. Eu não trato essa questão, a questão da culpa, né? Eu acho que é um sistema que Porque você na hora do tem. registro está dizendo que paga. Você tem um sistema, entendeu? E aí tem a vinculação. Como nada é assexuado, né? Ninguém é neutro na disputa política, os jornais, os institutos são neutros, mas passa a ideia ainda da neutralidade. Então isso aí impacta muito. Mas 2012, o resultado de 2012, ele foi um resultado de um trabalho de 2011. Né? Desde o início de 2011, tem uma coisa muito engraçada, né? Assim, eu estava de férias em 2011, quando eu cheguei, o jornal, não sei, foi qual jornal, foi o jornal de hoje, ligou para mim, ei, você confirma o que Fernando Lucena está dizendo? Tipo, eu não sei nem o que Fernando Lucena está dizendo, eu cheguei ontem, deixa eu olhar o que é aqui. Ele tinha me lançado como candidato a prefeito, né? Em janeiro de 2000. Eu liguei para ele, Luciano, eu estou chegando de viagem, passei 10 dias e tal, todo ano eu tento sumir 10, 15 dias.
Aí eu falei, pô, Lucena, eu tô vendo aqui, cara, vamos fazer o seguinte, eu até topo, Lucena, vamos combinar, vamos discutir, vamos sentar e vamos trabalhar. Se tiver um grupo que saia das quatro paredes e vai para os bairros, eu topo. E aí nós fizemos isso. Nós passamos 2011 fazendo um trabalho muito forte, discutindo com as pessoas, conversando, tanto com empresários como com trabalhadores em bairro. Então o resultado de 2012 é um pouco isso. E o maior adversário não foi Carlos Eduardo, ou foi Hermano, o maior adversário era a descrença das pessoas, né? Então, e também o fato dado, né? Eu me lembro que eu fui conversar com um determinado empresário, não vou dizer o nome dele aqui, me permita não dizer, uma semana ele disse, pô, nós vamos pro segundo turno, ele olhava para mim assim, tipo, ele acreditou, não mandou voltar da sala dele, porque ele gosta de mim e tal, se me respeitava, eu senti que ele não acreditou em mim. Mas isso começou dentro do PT, também a descrença. Não, aí não é descrença, aí tem uma posição política, né? Teve um setor do PT que, filiados do PT que apostaram, trabalharam na campanha do Caso e tal. Mas, então, mas para mim isso é passado. Aquela primeira pergunta que eu fiz. O próprio PT não acreditou. O PT vai expulsar os filiados do partido que estão no governo Casabar. Rapaz, para mim já podia, para mim é tão fácil, para mim já era para ter saído há muito tempo por mim, entendeu? Agora, por mim da direção municipal do PT, era para ter saído há muito tempo para mim, porque vamos combinar, né? Você diz ser não, expulso ou ter saído. Se a eu direção tivesse, municipal é ligada ao também não, agora, né? Aí tem que ver como é que é esse processo. Aí agora vai expulsar? Não sei, a direção municipal que vai ver. Pra mim era pra ter saído há muito tempo já, entendeu? Mas, Mineiro, já que você tá... Eu acho... Mas eu acho que 2012 é águas passadas. E acho que a eleição não se repete. Um dos erros, se você perguntar, vocês não perguntaram, mas eu vou responder. Um dos erros, tá certo? Eu acho da história nossa aqui, que eu tenho feito, e também a onça fria, né? Onça fria. É achar que a eleição se repete, entendeu? Cada eleição é uma eleição, entendeu? Mas dentro desse prisma do que você diz, da falta de renovação dos quadros, o senhor vê a possibilidade da repetição do duelo Vilma e Garibaldi? Dentro desse prisma, com o PT, com o Garibaldi? Não sei, né? Vai depender. O senhor disse que não falta. Há espaço para um novo, mas ninguém se habilita ao novo. O senhor até se habilitaria, mas não teve se espaço. houver a repetição de 85, né? Então a gente tem a maldição do ABC. É isso que eu estou dizendo dessa forma na política. A gente não consegue renovar. Como a ABC e a América, né? É por isso que não é só uma culpa do PT, né? Eu disse que é alguma coisa que precisa de um estudo mais profundo sobre o Rio Grande do Norte. Você não consegue renovar a política. Só para pensar uma coisa. A estrutura do Estado do Rio Grande do Norte, a estrutura administrativa... Mas temos um caso dentro do PT, por exemplo, de sufocar uma liderança. O que houve lá em Mossoró, em 2012, com Josivan Barbosa, é um exemplo. Ele vinha crescendo e aí ele foi desautorizado pelo partido. Eu defendi a candidatura do Josivan. Bem lembrado. Eu defendi a candidatura do Josivan. E, aliás, se tiver eleição em Mossoró, lógico, a decisão é de Mossoró, né? Mas eu acho que se tiver nova eleição fora de época, né? Em Mossoró, acho que zero o quadro, né? Será que o PMDB vai manter aliança com o DEM em Mossoró? O PT vai manter aliança com o PSB? Zerou tudo. Eu defendo, lógico, a decisão lá, o pessoal vai discutir. Agora, eu defendi a candidatura do Josivan. Eu defendi essa tese que era preciso você pensar em criar referências, né? Dentro do PT. Agora é muito difícil. Tem um travamento. Eu estava querendo dizer o seguinte, a estrutura administrativa do Estado do Rio Grande do Norte é a mesma da época do Garibaldi, entendeu? Que é a última reforma administrativa. Ela não tem nenhum rebatimento com a estrutura federal. Então, as reformas, elas são muito cosméticas, né? A própria estrutura, a maneira de funcionar. Você pega a Secretaria de Saúde, por exemplo, do Estado, é uma estrutura comida, entendeu? A própria maneira de se estruturar. Pega a Secretaria de Educação, as coordenações, o organograma, como se diz, é coisa totalmente defasado. Então, isso entrava. Você, por exemplo, não consegue ter uma renovação na política, né, na parte econômica. Então, você tem aí um processo muito mais profundo. O que ele estava falando? Deputado, você tocou num assunto interessante. Há poucos instantes, você falou que a governadora Rosalba, com um índice enorme de rejeição, mas só tem oficialmente candidato Robson. Né? Eu pergunto, o Rio Grande do Norte, eu acreditava que era ingovernável, mas não é. O que é que faltou a Rosalba? Ela é vítima desse processo que não muda?
ela está governando sozinha com seus amigos de Mossoró? Ela encontrou um estado ingovernável? O que é que acontece na saúde? Eu acho que é gestão. Por exemplo, saúde. Não é só gestão? Não, eu acho que Rosalba falta equipe a ela, não é assim. E aí eu estou dando um desconto, não vou nem entrar. Eu gostaria que ela tivesse um rumo para a gente discutir a discordância do rumo, entendeu? Porque uma coisa é você discordar, ter uma administração assim, uma série, você discorda do caminho, do rumo. Ela não tem uma equipe que consiga formar. Eu lhe pergunto assim, ó, vocês aqui que acompanham a política, vivem 24 horas analisando a política. Quem são os auxiliares de Rosalba que se destacam? Não existe, entendeu? Não tem formuladores. Tem uma pessoa que é o chefe da Casa Civil que concentra poder, não é, por todas as dificuldades que ele tem, com as mudanças de humor que tem, e aí pronto, o governo é isso. Então não tem equipe, ela não consegue, ela não pactuou com ninguém, não é? Então você não tem pactuação. Tanto é que o PMDB, que tem por vocação ser governista, né, abandonou o governo. Acho que é o único lugar no Brasil que o PMDB abandonou o governo, no Brasil, né? Então, porque tem uma vocação de ser governo e aí mantém. Estou fazendo um juízo de valor, estou fazendo uma constatação. Abandonou o governo. Futuro aliado. Mas não, já é aliado nacional, mas o fato de ser aliado ou vir apoiar não muda meu pensamento. Percebe? Eu já falei para mim, eu tenho o maior respeito por ele, não muda meu pensamento. E nem eu quero que eles mudem sobre mim, entendeu? Uma coisa é pactuar projetos, né? Pactuar programas, caminhos, propostas, né? Mas não quer mudar o pensamento. Então eu acho isso, né? Então ela não consegue ter ninguém, né? Quem fica é muito subordinado. Então não é ela, é o Carlos Augusto que sufoca todo mundo com os auxiliares mais ligados a eles que executam as ordens, né? Então falta isso, não tem projeto, portanto é impossível ter projeto, né? Porque o governo perde recursos, né? Muitos recursos. Agora o governo tem anunciado aí uma série de retomada de obras, mas falta dizer. Até outro dia eu comecei a fazer, depois não tive mais tempo de retomar por essas confusões internas do PT, a gente perde muita energia com isso, né? Mas quantas vezes a Rosalba já anunciou as obras de saneamento? Procure no site do governo, se procurar outro canto não. Você vai ver que são as mesmas obras. 2, 3 anos repetem o anúncio das mesmas obras. Paralisou as obras e agora retoma. Porque o governo travado, o governo não consegue tocar. Ontem Rosalba errou, o senhor vem dizendo, durante o mandato inteiro. Desde o início. Algumas das decisões que ela tomou tem uma certa simpatia, vou dizer assim, da opinião pública. Por exemplo, a luta contra os supersalários. Isso. Votei favorável, acho que devia ter. Aí você acha que ela acertou? Sim. Correto. Os orçamentos superdimensionados dos poderes e dos órgãos auxiliares. Você acha que ela errou ou que ela acertou? Não, ela continua errando com essa questão do orçamento. Eu acho uma bobagem discutir corte do orçamento, se é 10, se é 20, se é 30. Minha tese sempre é o seguinte: vamos discutir o orçamento. O que é o orçamento? O orçamento é uma peça deveria ser uma peça de planejamento. Sabe quanto que o Rosalba errou tanto no orçamento? Sabe quanto ela remanejou hoje? 1 bi e 500 milhões ela remanejou no orçamento. Ou seja, era uma maneira, tinha 1 bi e 500 milhões destinado para fazer uma coisa, ela mudou esse ano 1 bi e 500 milhões para fazer outra. Deu 5%, só que está fora pessoal, está fora saúde, está fora segurança, está fora educação. Então, na prática... Foi em que área esse remanejamento? Tem no meu site lá, todos os decretos, do 1º de fevereiro desse ano até o último, que foi sábado passado. 1 bi e 500 milhões. Então ela continua errando no orçamento. Essa discussão com os poderes é bode na sala, viu? Essa é a discussão mais, assim... E os poderes embarcaram, viu? Se lembra? Nós vamos terminar, olha que tragédia é o Estado em termos de orçamento, que deveria ser de planejamento. Nós começamos o ano de 2013 com o quê? Crise de Rosalba com os poderes, não foi assim? Se lembram disso? Foi. Aí e eles fizeram uma coisa, sentaram na mesa, eu fiquei falando sozinho, eu disse, olha, essa conta está errado. A discussão para mim não é essa, pode procurar os jornais, eu disse que estava errado aquilo lá. Vai terminar 2013, eles brigando do mesmo jeito, mas não fizeram acordo com a Rosalba. Então eu nunca entrei nesse debate aí de ficar brigando com a Assembleia, com o Ministério Público, com o Judiciário, esse debate é totalmente secundário. O fato concreto é que aquele decreto de contenção, aquele corte de 10,74%, o que está escrito ali que ia ser a arrecadação de 2013, não vai ser. Né?
Só para ter eles estão dizendo lá que o ICMS do segundo semestre ia ser 1,9 bi. Eles estão dizendo lá, 2 e pouco. Vai ser mais. Eles chutaram. Eu pedi, olha, eu queria saber qual era a previsão mês a mês, eles nunca deram, entendeu? Então, assim, essa discussão de valor de 10 para cá é secundária. A discussão é, o orçamento, de fato, é uma peça de planejamento? O que dá para mudar? O Tribunal de Justiça está muito, está pouco? Aí, assim, esse é o debate. Aí vai chegar à conclusão que o Tribunal está muito, que a Assembleia está muito, que o Ministério está muito, que o Executivo está muito, mas ficou uma guerrinha. O que interessa é que aqui não quer discutir o orçamento. Essa tarefa não é da Assembleia? Deveria ser, mas a maioria da Assembleia não se debruça sobre isso. Né? Todo ano eu fico lá, torrando a paciência dos meus colegas deputados, choramingando lá, que deve fazer um debate diferenciado sobre o orçamento, entendeu? Nós vamos votar o orçamento da semana que vem, acho que o deputado Zé Dias deve estar amanhã apresentando um relatório, mas é isso, entendeu? Não tem um debate qualificado sobre a questão orçamentária, sobre as finanças do Estado. Afinal de contas, o Estado vive de quê? A discussão é essa, como é que é o financiamento do Estado? De onde vem o ICMS do Estado? Não era interessante fazer a discussão sobre a composição do ICMS? Né? Por exemplo, de onde vem a parcela maior do ICMS? Vem de quê? De qual setor? Não é? É do setor de energia? O que é? Entendeu? É Petrobras? Está tendo um debate agora sobre diminuir a alíquota do ICMS do QAV, da querosene de aviação, que é um problema seríssimo que tem impacto no turismo. Bom, mas qual é a contribuição? É 5 milhões mês? Tá, mas a outra área que é afetada contribui com quanto? Então você não tem esse perfil, você não tem esse debate. Então esse debate, não sei quem, a Assembleia via hoje, né? A Assembleia cortou para 4, o Ministério Público, isso é totalmente secundário, isso é bode na sala. Não resolve o problema, entendeu? É discussão só de martelo, de fechar a conta para ir para o Tribunal de Contas, que as traças não pegam mais os papéis, porque hoje é tudo digital e tal, então passar pela crítica das traças, né? Essa é uma frase do velho Marcos. Você já repetiu aí 2 vezes a questão de que o problema do Rio Grande do Norte é que nunca, na política não se renova. Né? Os problemas. Mas a política que move tudo, move tudo é a política. E citou um momento histórico em que haveria essa chance de renovação, que foi, se eu não me engano, você disse que foi quando o PT aliou-se a Vilma, né? E que poderia vir. Aí eu pergunto, aonde é que estava esse caráter de renovação com Vilma, que vinha do governo dos Maia e tal? Aí não é renovação de pessoas, né? É também, mas renovação de projetos. Você pega, por exemplo, o PSB fez renovação na estrutura pública de Pernambuco e do Ceará, entendeu? Poderia ter feito aqui também, não é questão de pessoa. Não, mas eu estou falando pessoa e estou falando lógico, não é pessoa, né? É de ideia. Não, eu falo com isso, assim, eu estou mostrando. Então, assim, naquele momento ali, se tivesse tido mais feito um bloco da história, ele ficou muito fechado na família, no grupo pessoal também, né? E não abriu. E nós também não conseguimos. Quem tem palavra? Ninguém influenciava, né? Assim, então, porque você veja, o PT, o PCdoB participaram de governo, mas qual foi o crescimento desses partidos? Porque não empoderam o outro. Na verdade, se trata disso, né? Você não conseguiu ter política no Estado se tivesse empoderamento de outros, né? Então esse é um problema. Portanto, não modernizou, por exemplo, a relação com o empresariado. É a mesma relação que tem, entendeu? Você vê, eu digo assim, a gente conversa com empresários de vários setores, mas eles não conseguem se colocar como voz, porque é o tacão do medo, né? Da perseguição, do terror, entendeu? Não consegue ter uma relação de crítica, de aproveitar, o cara tá fazendo, vamos lá, vamos junto, né? Em todas as áreas. O que me chamou a atenção na época da aliança, e até hoje, por isso faço essa pergunta, é que Vilma ser elemento dessa perspectiva de mudança, quando fazia muito pouco tempo que vocês mesmos, o próprio PT, a apelidavam de herança da primeira-dama do AI-5. Então, nada mais atrasado do que o AI-5, né? No processo histórico. E como é que essa pessoa, que era a primeira-dama do AI-5, de repente ela era perspectiva de uma renovação política? É isso? Talvez tenha sido por isso que não foi, né? Quem sabe, né? Mas é um estudo, né? Um assunto com estudo. O fato concreto é que, em 2004, lembra que ela se tornou um ícone de vocês, né? Viu? Mas o PT era guarda-chuva e tá sombra ali. Não. Eu, pelo menos, nunca tive. Aliás, eu não tenho nem com ela, nem com ninguém, viu? Talvez a única coisa que eu acho que eu tenho uma grande admiração por ele seja o Luiz Inácio. O restante eu não tenho esse tipo de relação com ninguém, então não dá para fazer essa generalização. Nós fizemos alianças. Eu tenho uma leitura assim, 2004 para mim foi um marco.
tá certo? Assim, eu, na minha leitura da história do PT, da minha história pessoal, da história da política da cidade contemporânea, mais recente, é um marco 2004. Primeiro porque nós ficamos em último lugar na Mossoró, foi quando surgiu o Micarra, foi quando houve ali a semente da aliança dos Alves com o Maio. Então, quem quiser estudar a história do Estado nos últimos 10 anos, tem que parar em 2004, tem que olhar um destaque ali em 2004. Porque foi assim, a Vilma sai só, não é? Ela consegue então se firmar, ela consegue se eleger ali em 2002, não é? E vem mantém a aliança com o DEM até 2004, aí consegue eleger o Carlos, reeleger o Carlos no caso, né? Em 2004, já com a aliança com a Micarra, mas já em segundo turno. Não é? E todo mundo sabe que não é que foi o segundo contra o Luiz Almir. Aí o Luiz Almir teve a capacidade de juntar Alves e Maia. Então tem uma importância crucial analisar o ano de 2004 na história recente. Foi ali que eles eram 5 governadores no mesmo palanque. Eles ensaiaram a aliança entre Alves e Maia. Foi ali que eles fizeram o primeiro teste. E foi depois dali que eles tiveram a capacidade de fazer 2006 contra quem? Contra Vilma. Né? Contra Vilma. E Fernando, né, saiu candidato a Senado, e foi aí que Rosalba ganhou, entendeu? Então eu acho que é preciso, para analisar o Estado, é preciso ter um olhar mais cuidado, né? Mas aí para os universitários, digamos assim. Eu queria sociologia demais, né? Deputado, desculpe, Ricardo. Mas é bom a gente pensar assim, eu queria mudar um pouquinho o azimuth. Com relação ao mensalão, deputado, qual é a sua opinião a respeito desses últimos episódios, principalmente envolvendo o deputado José Disseu e o deputado José Genuíno? Como é que o senhor avalia? Está havendo injustiça contra os dois? Enfim, a opinião do Mineiro sobre isso. A opinião vai ter consequência na eleição de 2014 a nível nacional? É a página virada? A página virada, é a mídia, o que é? É o PIC, o que é isso? Partido da empresa golpista? É tudo isso, é tudo isso. Tudo isso de um lado. Mensalão então não houve. Não vejo, não tem inocência. O mensalão então não houve. Porque veja só, até porque política não tem inocentes, né? Então, nem na política, nem na imprensa tem inocentes. Mas que era, não, até porque, deixa eu ver só, até porque a vida não é assim, né? Porque na carta dele ele disse que era isso. Eu acho que a culpa foi da imprensa. Ele termina até aqui eu sou muito paciente para as perguntas, né? Então, mas também sou paciente também para responder. O que houve em relação ao chamado mensalão foi caixa 2 de campanha. Isso é óbvio. Que é crime. Que é crime. Agora, eles não estão sendo condenados pelo crime que cometeram. Né? Tem todo um debate, vocês sabem, se vocês acompanham, que foi ideologizado em relação a isso, que faz parte da política também, entendeu? Que é a história, tem dinheiro público ou não tem? A grande trava dessa história é isso, né? A primeira questão é essa no Brasil, né? Sobre o que está passando. Tem uma tese, e já se provou para baixo e para cima, que o VisaNet não foi com dinheiro público, teve caixa 2 de campanha. Os recursos foram usados para campanha. Ponto. E tem os excessos, porque eu não acredito que alguma pessoa de bom senso, mesmo que seja contra antipetista ferreiro, vai concordar com os absurdos de execução de pena como tem. Eu acho até que esse momento que está vivendo agora é até propício a fazer uma série de debates sobre isso, de analisar essas questões. De qualquer forma, eu tenho dito o seguinte, eu não quero para os meus adversários o que os nossos companheiros estão passando. Eu não quero, porque é uma questão de exceção. O próprio julgamento, né? Você não ter a instância para recorrer, tudo foi para a última instância, né? Isso nunca aconteceu no Estado do Brasil. O mesmo cidadão que recebeu a denúncia, que fez a análise, que julgou, que condenou, mandou prender e prendeu arrebenta, entendeu? Uma pessoa só, que é o mesmo que recebeu, Joaquim Barbosa recebeu. Qual a sua opinião sobre ele, sobre o ministro Joaquim Barbosa? É excesso, né, de cometido todas as exceções, não é? Mineiro, mas a gente percebe o seguinte, depois mas ainda não respondeu se o mensalão terá reflexos em 2014. Até agora não teve, nas eleições. Não teve no ano passado. Não teve em 2006, né? Não estavam presos. Pois não teve em 2006, não teve em 2008, não teve em 2010, porque até o julgamento coincidiu. Como eu não acredito em coincidência em eleição, né? O julgamento foi montado no dia da eleição, né? Mês da eleição. Que força é essa tão poderosa? Não é força poderosa, não. Um tribunal inteiro, nomeado pela maioria dele, inclusive pelo PT, pelo governo do PT, pois a organizar um negócio tão bem planejado, que tem que ser na época da eleição,
tem que competir todos os excessos, né? Não é um pouco de vitimologia do partido para... Não, o partido tem erros. Primeiro, não tem vitimologia, nem acho que tem teoria da conspiração, nada disso. Teve uma disputa, está claro, né? Agora, se você acha que não, paciência, eu acho que você não é ingênuo, né? E você sabe que o julgamento coincidiu com a eleição de 2010 da maneira que foi, não foi por acaso, foi uma determinação, né, do Joaquim Barbosa, e teve maioria dos seus pares para concordar com isso, né? E os excessos estão claros, né, gente? Qual o julgamento no mundo que a mesma pessoa recebe a acusação, faz a acusação, dá o parecer, julga e decide, manda prender e decide sobre o regime de prisão? Não existe lugar nenhum do mundo, não é do Brasil não, do mundo a isso. Então, se vai influenciar ou não... Nem os ditadores fazem isso. Nem fizeram, pode pegar onde, qual fizeram, né? Então, ou então só nos casos de ditadura, né? Se você pegar, né, o que aconteceu até agora, impactar a eleição, pelo menos o treino para as eleições não está impactando, que são as pesquisas. Eu digo que pesquisa é treino para eleição, né? Então, pelo contrário, as eleições, acho que tem a sociedade já amadureceu para separar. Tem 11, não sei, são 11, 14, os que estão presos, né? São os 14, os que estão presos atualmente. Todas as manifestações após as prisões, manifestações, protestos, comentários, elaboração de tese, entrevista, tudo é sempre voltado para defender Zé Disseu, genuíno e delúbio. Lógico. Por que ninguém defende, aparece para defender? Aqueles outros estão lá, estão presos, comendo, tomando banho de sol, esse povo está todo quieto. E eles são todos aliados. E ninguém, você não vê um petista para dizer, pô, injustiça, a prisão daquele cara lá, fulano. Da secretária do banco. Só em cima dos três. E nem para atacar também, né? Eu não vi nenhum artigo. Se eu Ninguém tá atacando atacando. ele. Não, nem para atacar, nem para atacar, nem para defender. Não, Marco Valério Não, está crucificado no país. não, mas não tem assim essa gana, né? Não tem essa perseguição, se ele tomou banho de sol ou não, entendeu? Não tem isso, né? Então tem uma tragédia na história do Brasil. Eu li um artigo muito interessante do Gil, o cara dizendo assim que esse processo todo talvez seja um marco, né, que não haverá mais julgamento, né, um tipo de excesso, ele pode, em contrapartida, ajudar a modernizar, né, e não ser tão visceral, né, e misturar tanta política com essa questão, pelos exageros. Aliás, eu acho até que agora é tão absurdo que até tem mais espaço para conversar sobre isso. Eu acho que as pessoas estão caindo na ficha mais sobre isso, tem surgido mais teses sobre esse assunto e tal. De qualquer forma, é a história, né? A política, então você vai ver, são períodos que você está passando. Então é muito difícil a gente no meio aqui, daqui a alguns anos você olha para trás, né? Como você analisa, como filiado, a fuga do Pisolato? A fuga do Pisolato. O Pisolato é o do Brasil. Então como ele tem dupla nacionalidade, ele se sentiu no direito de buscar, né, de ir lá para a Itália e viver lá. Agora, se você me perguntar... Foi bom para o partido? Foi ruim? É indiferente, eu acho. Indiferente, até porque eu acho que a ida dele para lá não vai influir em nada no julgamento. Eu não sou da área, entendeu? Mas eu acho que isso não vai ter influência em nada, a minha avaliação. Como eu não sou da área, não sei se vai ter, né, influência ou não, né? Mas, agora, o Pissolato, como eu li muito sobre essa história, estou até preparando um blog, contextos sobre isso, então vamos lançar... era para estar já no ar já, nós estamos fazendo seleção de textos, não desse texto de Fla-Flu, né, evidentemente que tem um lado e são textos que vai questionar tudo isso que foi feito aí, mas sem baixaria, né, textos qualificados e tal. Eu vou fazer tipo uma biblioteca, né, como é que chama? Hemeroteca. Não, hemeroteca é jornalismo virtual, como é que é? Blogoteca. Memorabilia. É uma blogoteca e eu vou lançar, acho que até final de semana que vem, vai ter assim, um conjunto de textos de estudiosos, né, sobre essa questão, para a gente poder pensar, para não ficar nesse fla-flu aí. A tese que tem, pelo que eu li, eu não leio tudo, né, a tese que tem é o seguinte, que o Pissolato tinha que condenar o Pissolato, né, porque ele era a prova, Era o elo de que, a prova de que teria dinheiro público. Se não o condenasse, não ia por terra a tese que tem dinheiro público, entendeu? Então essa é a tese, né, que tem. Até porque também tem uma imagem, né, em torno dele, é a questão da mala, ele com o Zé Disseu. Então, mas tinha que condenar mas na verdade é isso, né? E dizem que tem um processo secreto, né? A imprensa já mostrou várias vezes, né? Que tem um outro, que o Joaquim Barbosa nunca abriu, né? Que é aí que mostraria realmente essa história. Eu tô achando Mas muito. dizem, Dizem, não, dizem. Mas tá nos jornais, né? Os jornais tudo não dizem, o jornal todo é dizem, né? É porque é opinião publicada, né? Então, assim, tá publicado, eu já vi publicado, né? Porque jornal é dizem, né? Alguém diz, né? No carro do seu, né? Dizem. Alguém escreveu com alguém tá dizendo. Então,
Nesse meio tempo em que o PT nacional conseguiu chegar à presidência, o estadual sempre foi coadjuvante, nunca teve um papel. Por que vocês não conseguiram ter papel de protagonista? Pois é aquilo que eu falei, né? O Estado do Rio Grande do Norte merece um olhar assim, mais atento. Não é só culpa do PT, assim como não é só culpa do ponto de vista do PCdoB, não é só culpa dos setores mais à esquerda, não é só culpa do sindicalismo não ter crescido e tal. Tem uma característica aqui no Estado que é o profundo domínio, né, tradicional, na falta de outro termo assim, que tem sobre as estruturas aqui. Né? Aqui, por exemplo, os grupos mais tradicionais da política, eles têm uma capacidade de renovação que eu acho que a taxa é maior do que nos outros cantos, né? O filhotismo é mais forte, né, aqui do que nos outros cantos. E tem a ver com aquilo que eu falei, né? Você não consegue criar referências. Não foi só o PT que não conseguiu criar referências. A política como um todo não cria referência. Você tem a mesma polarização. Nós estamos vivendo, por exemplo, os personagens que polarizam a política, Garibaldi e Vilma, que polarizaram em 85. Mas isso Aí, interfere no PT em quê? Interfere em tudo, porque o PT não é uma ilha. Posso dar um exemplo, Mineiro? Nós éramos garotos e a CONTAG era presidida por um cara que continua presidente. Isso Não, deve ter 30, 40 anos. Mas não é mais, né? Não é mais. Na Não, época, um dia desse, estava na TV dando entrevista, Mas ainda como são os presidente. mesmos, são os o cara mesmos. que eu disse, pô, era um garoto, cabelo grande. Eu acho que o mais longevo presidente de partido aqui é do PCdoB. O Antenor. Não é Henrique, não? Não, Henrique foi depois da Não, morte Henrique, do o Luiz. presidente era Luiz. Luiz, não sei. Mas a questão não é. Para mim, eu Zé acho que Ribinho tem O uma. PT teve que se acomodar. Então, Não é que se acomodou, isso condiciona a política, percebe? Eu acho que o fato, a não independência econômica, né? O que é independente econômico no Estado? É um Estado muito dependente, não é só do funcionalismo. O setor privado é muito dependente do Estado. Né? Não é só, você tem uma economia do Estado, não é só direto, o Estado tem um peso muito preponderante nos rumos da economia. E no Brasil, como mas aqui é um pouco diferenciado. Você tem muitos servidores públicos, aí depende da estrutura do Estado, mas mesmo os que não são servidores públicos, dependem da estrutura do Estado. Pega, por exemplo, se você pegar, eu nunca me dei esse trabalho, não é porque mas eu desconfio de que você fizer um estudo. O empresariado, o setor de indústria e comércio, eles são o maior empregador, o maior, digamos assim, fonte de recursos, são os serviços prestados ao Estado. Então tem uma força muito grande. O domínio do aparato do Estado, né, as famílias como se intercruzam entre os poderes, né, por exemplo. Né, então a renda média das pessoas de troca de cargos entre os poderes é muito alta, né, o padrão de vida. Então tem coisas muito diferenciadas, eu acho que é muito característica do Estado. Eu desconfio que os outros Estados não são assim, tão assim. Eu acho que tem característica. Mas a política ela não se renovou por isso, no meu sentido. Ela não conseguiu dar um rumo para isso. Tanto qual é o projeto político dos últimos governos? Em termos de estruturação do Estado, né? Da economia. Independente, né, de Garibaldi, ou de Vilma, ou de próprio, qual é o rumo? O que é? Qual infraestrutura vai adotar? Não, vamos trabalhar o turismo, vamos trabalhar. Que eu lembro, o setor inclusive, a elétrico. última vez que um candidato a governador foi para a rua, para a campanha, com um programa de governo estabelecido e apresentado, que eu lembro, foi em 2002 com o Fernando Bezerra. Tinha um programa de governo, tal coisa que inclusive a esquerda própria nunca fez, ele tinha feito. Agora, Mineiro, esse problema aqui, esse pecado que contamina tudo, e você reconhece que até mesmo os setores chamados progressistas, aí eu volto para a luta interna da eleição do diretório do PT. Você demonstrou logo quando começou a confusão, você demonstrou uma preocupação que o PT estava expondo coisas internas e dando alimento para a imprensa, tá? Você botou isso. Só que o que mais alimentou a imprensa, por ironia, foi um termo que você usou no seu texto, né, que remete ao tempo de MDB e Arena. Antes, DN e PSD. Antes, até porque brejeira. Aí a minha pergunta é o seguinte, inventou foi Major. que brejeira foi essa? Porque a brejeira, mais ou menos dessa época, nós entendemos. Tá. A brejeira interna do PT é mais Explicar sofisticada. para O que aconteceu? o que é brejeira. E ele Tem que explicar acabou o que é brejeira, comparando o Alex. PT aos partidos Brejeira que o PT é fraude. critica. Não, eu sei, mas eu quero saber. A outra antiga eu sabia Ele como tem que era. explicar pra quem Eu quero é. saber a brejeira do PT como foi. O que Veja foi só, que aconteceu? internamente já tem os processos mostrando quais foram os erros.
Quando julgar nacional, vocês vão saber que vai tornar público e tal. Entendeu? Você acha que vai ganhar? Ah, Você acha que vai ganhar o quê? O seu candidato ganha a questão nacional? Não é questão de ganhar ou não. O Heraldo, a campanha foi feita nas normas do PT. Entendeu? E a direção nacional, do meu ponto de vista, vai referendar as normas do PT, alterada pelo próprio PT, não tem nenhuma dúvida disso. Você deve ter notado que eu não fiz nenhuma fala, não fico brigando na imprensa sobre isso, eu não discuto opinião sobre isso na imprensa. Então, quem quiser que faça, entendeu? Eu sou muito tranquilo em relação a isso aí, não tenho dúvida disso não. Deputado, voltou. Até porque já foi reconhecido, né, como coisa, então essa já está. Agora depois, né, assim, que sair isso aí certamente pode ser que venha a público, onde é que teve museu, onde é que teve museu, teve mesmo. E eu, inclusive, acho que precisa ser. Mas o senhor vai expor isso ou vai ser a Nacional que vai expor? A Nacional vai tomar uma decisão, né? Eu vou falar sobre isso só depois da decisão da Nacional. Vai ter um pronunciamento seu. Lógico, mas depois. Para mim é coisa passada. Eu acho que mas nós vamos provocar, o portal vai provocar. Não precisa nem provocar. Então, até essa questão, a minha relação sobre essas questões é independente de provocação. Eu tenho uma posição muito tranquila em relação a isso. E tanto é que eu não fico alimentando, fuxico. Então, o negócio eu falei aquilo e assinei embaixo. 2014, Fernando Mineiro vai para a reeleição da Assembleia? Não está definido ainda. A minha prioridade é essa. Agora, se a Fátima, se tudo correr aí como já está acertado, né? A candidatura do PMDB. Está acertado mesmo? Está acertado. Se vai acontecer não é outra coisa, mas está acertado. Né? Alguém vai dizer que não está acertado? O senhor tinha dito no início que localmente ainda não tinha conversado muito? Não, eu falei o contrário. Está acertado, está falado isso aí e tal. Agora, não foi discutido aqui aí, não foi batido uma tela, mas isso aí está acertado. Né? Aí nós vamos discutir qual é o caminho. Se eu vou ser candidato à reeleição, a federal e tal. Não tem nenhuma obsessão em relação a isso. Só para encerrar a minha parte aqui, eu insisto. Quer dizer, o mineiro governador é... Favas contadas, favas passadas. Favas passadas. Como é que o senhor usou o termo? Vaca? Favas. Não, mas ele usou o termo que eu achei interessante. Onça fria. Não, a foto ao lado da onça fria. Onça fria. E a gente analisar os fatos depois que aconteceu. Porque isso é coisa mineiro. Não, porque... Comentário de futebol, a vaca... Comentário de futebol, só comentário a onça tá lá fria, morta. Aí eu chego lá e faço uma foto bacana. Agora vai matar a onça? Vai abraçar com a onça e fazer a foto que ela tá viva? Ô, deputado, só para encerrar e voltando a falar do caso do mensalão, que é um emblemático, né, nessa história. Mas a gente está vendo um caso de, além da queda, o coice, com essa história do emprego do Zé Disseu no hotel e todas essas revelações que vieram à tona nos últimos dias sobre o grupo que controla esse hotel. Pois eu espero que a imprensa continue investigando sobre isso, até porque o grupo Controla o Hotel foi o mesmo que comprou o Abril da Veja, né? Eu acho que isso é bom, né? Porque vai lá em Minas para saber o negócio do helicóptero também, né? A Globo foi para o Panamá, mas não conseguiu mandar em Minas para saber que o negócio do helicóptero do pó. Então acho que é bom, eu defendo que, já que precisa fazer as investigações e tal, né? Então, acho que o Panamá é mais longe do que aí da expedição, saber de quem é a fazenda, de quem era o pó. E o canal, e espero também que vá atrás desse negócio do Panamá, pelo que eu vi na imprensa, foi o mesmo que comprou a Abril, veja só, da Veja. Em Minas é um perigo, deputado, porque o mensalão tem um histórico interessante. Um dos pivôs, o Marcos Valério, o pivô do mensalão, ele apareceu no mundo político pelas mãos do então presidente da Câmara, Aécio Neves. Ele fez a campanha de Aécio Neves para presidente da Câmara. Já Aécio eleito na Câmara, ele como publicitário ganhou a conta do Banco do Brasil. Com a conta do Banco do Brasil, ele passou, né, e frequentou bastante a Câmara. E da Câmara, por ser contemporâneo, por ser conterrâneo do deputado do PT, Vigílio Guimarães, que é seu conterrâneo, Vigílio Guimarães, ele pôs o pé no PT. Então, foi tudo. O mensalão tem uma origem no PSDB e no PT. Você saltou o governador. O cara lá, Azeredo, é o pai. Mas é porque ele tinha sido realmente assessor de Aécio e depois, com Arthur Vigílio, ele entrou no PT. São as tragédias da política. Eu queria insistir num ponto, é o seguinte, o fato do grupo ter comprado um outro grupo oponente, a Globo, que foi quem revelou as irregularidades, que mostrou e comprovou, não exclui o fato de haver as irregularidades e Pois é, mas lógico. Primeiro, eu acho que não tem nenhuma irregularidade o hotel contratar quem ele queira, né? Mas foram mostradas as relações do Mas se era laranja para comprar o hotel, não era laranja para comprar Abril, então tem muita gente tem que... Eu sempre faço assim, viu, Ila?
E sobre a opinião publicada, eu sempre pergunto quem publicou. Como tem uma briga sobre a questão dos meios de comunicação da Abril com a Globo, então vai sobrar pra gente ali que a gente tá no meio, né, por mero acaso, entendeu? Acaba sendo, entra no meio. Então eu sempre tem essa briga, a Globo tá nessa briga aí, porque tem uma disputa mais profunda com a Abril, certamente ela não vai dizer que só TV para comprar o hotel, TV também para comprar a Abril, então, mas é o detalhe que vocês são da comunicação, sabem mais do que eu, não sei de nada, só fico lendo o que vocês publicam. Deputado, eu quero agradecer, viu, em nome do Portal no Ar. Bacana. Eu estreando esse nosso bate-papo. Pois é, eu é que quero agradecer aí, seu estreante, né? E achei bacana, parabéns aí pela ideia de fazer esse Não, mas bate-papo. agora nós vamos pro off. Aí tem isso. E eu estou à disposição. O Depois de leitor vai vocês. saber depois. Eu acho legal, viu? Eu acho legal ser o primeiro, mas depois você pode me convidar, viu? Para fazer outros aí, eu tenho maior Com interesse. certeza, convidaremos. Muito obrigado. Inclusive é um entrevistado pontualíssimo. Lição para os entrevistadores. Isso é comigo. Essa é com você. Né? Eu tive Essa comigo. Eu Eu levei um carão Bem, dele. então vamos assim, encerrar, né, o Muito bate-papo obrigado. aqui e deixar o leitor na expectativa Aí. do próximo convidado, próxima semana, né? Próxima quinta-feira. E longa vida aí pela essa ideia, muito bacana. Vocês estão entrando Vai numa ser um seara projeto semanal. muito nova aí, que é a questão do Portal no Ar. Longa vida aí a vocês, né? Espero que dê certo e que a gente tenha mais opiniões publicadas para a gente poder debater, discordar, concordar, isso mesmo. Parabéns. Será assim. Obrigada e até a próxima semana. Até a próxima.